De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado tributarista, Dr. Rodrigo Forcenetti, que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito dos precatórios. Agora, a gente tem que ter uma função para isso, porque a gente brincou bastante no bloco anterior, falando que reza, se mata, porque veio o precatório, só se tá com faz greve de fome, olha, assim, você morre, emagrece. Não, mas greve de fome eu acho que, né, chamaria atenção. Mas me fala uma coisa. Chama atenção, mas não resolve. Eu quero saber o que a gente pode fazer para resolver isso. Porque, assim, pode pagar imposto, pode pagar alguma coisa com esse precatório? O brasileiro sempre encontra um jeitinho, né? É o jeitinho brasileiro. A criatividade do brasileiro, e aproveitando, né? Fala-se tanto em empreendedorismo nos últimos dias. Então, o que aconteceu? Quando o governo conseguiu aprovar essa emenda, uma emenda constitucional, determinando o pagamento dos precatórios comuns em 10 anos, em 10 parcelas, para conseguir viabilizar a aprovação dessa medida, ele colocou lá um dispositivo na Constituição que permitia a utilização dos precatórios vencidos, os comuns, com tributos. Então o que começa a acontecer? Um comércio paralelo dos precatórios comuns. Sim, um câmbio negro. Isso, perfeito. Porque a pessoa não recebe, o que ela faz? Ela vende com deságio, obviamente, e a pessoa que adquire utiliza esse precatório para pagamento dos seus tributos. Então, uma empresa adquire isso, por exemplo, perfeito. Você tá devendo, vamos supor que você está devendo aí, tem uma outra dívida, eu acho, não é assim, isso. doutor? Geralmente com tributos. Geralmente com tributos. Com tributos eu tenho então que vender isso, daí pago com esse precatório mesmo. Tenho uma dívida de 100 mil reais. Tenho uma dívida de 100 mil reais. Eu compro um precatório por 20 100 mil reais. Hoje você deságio de uns 10, 20%, talvez. Até maior. Pode chega dependendo a 40, da situação. 50%. Vai depender da situação do dono, do titular do precatório. Do coitado. E da demanda, né? Sempre assim. E você vai utilizar esse precatório para fazer o pagamento dos tributos. Então, com relação aos precatórios comuns, não existe discussão jurídica, não existe embate jurídico, porque a própria Constituição autoriza. Agora, com isso, o que aconteceu na prática? Prejudicou-se os detentores dos precatórios alimentares. Porque o que o governo começou a fazer? Pagar corretamente o precatório comum, para não deixar a diminuir a sua carga, o seu recebimento de tributos, e começou a atrasar os precatórios alimentares. E aí, se o precatório alimentar, que tinha que ter um destaque, vamos dizer assim, um privilégio no pagamento, os seus detentores passaram a fazer a venda, a cessão desses precatórios, e as empresas a forçarem decisões judiciais tendentes à aceitação, mesmo por uma suposta falta de previsão legal, desses precatórios. A alegação é a seguinte: se o Estado tem um direito de cobrança com relação à sua empresa e você, ao adquirir um título, um precatório, passa a ter um direito de cobrança com relação ao Estado, essas dívidas devem se encontrar e chegar a um consenso. Justamente, chegar a um consenso. E essa é a grande discussão hoje, está quase para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. É verdade. Agora, querido, eu gostaria que você... saída. É uma alternativa, pronto. Agora, Rodrigo, eu gostaria que você explicasse, por exemplo, para quem está aí nos assistindo, como que é, desde o início, o procedimento, como é que você entra com essa requisição de precatório? Como que é que o sujeito vai entrar com essa requisição? Ótimo. Então, é assim, como é um título judicial, certo, e que foi reconhecido pelo Poder Judiciário. O precatório é um título que você não tem mais discussão. Você passou por todas as fases do Poder Judiciário. Ganhou a ação, transitou em julgado, é o nome jurídico. Aquele lance jurídico que fala, né? Ganhou, mas não levou, né? Esse que é o problema. Você leva um título e fica com ele de presente até o seu efetivo pagamento. Nós temos vários exemplos de pessoas que ganharam as suas ações, infelizmente faleceram e os seus herdeiros estão cobrando essa dívida até hoje. Vale lembrar que antigamente uma ação muitas vezes demorava 20 anos para ser julgada. Verdade. Ou seja, a pessoa pegava o seu precatório depois de 20 anos, ficava aguardando ainda cerca de 10, 12 anos para o seu pagamento. Então muitas acabavam falecendo sem receber o que lhe era devido. Então até esse mecanismo de cessão de precatórios, que é atacado em muitos veículos de comunicação, e no meu entendimento é obra política dos governantes, alegando que quem compra precatório está fazendo mal para a sociedade, mas nós acabamos vendo de uma outra maneira, é uma saída. Nós temos exemplos de pessoas eu preciso do dinheiro, cortando
várias anomalias que dependiam do precatório para poder resolver o seu problema particular. Meu amigo, você está devendo, cara, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Então acabava. Então o precatório, você você dá entrada de que forma, que é a sua pergunta? Finalizando o processo, você entra no órgão, todo o poder público tem um órgão competente na administração do precatório, apresenta os documentos necessários e aí você recebe o que nós chamamos de ordem cronológica, que é aquela senha. A senha. Gostei do nome. Vou passar. É a senha para você receber o seu precatório. E aí você começa a sua novena. Perfeito. Né? E vamos rezar e fazer promessa. De 90 anos. Aprendi muitas coisas aqui. Mas é isso daí mesmo. Querido, muito obrigada. Você, Obrigado como sempre, você. esclarecendo assuntos importantes pra gente. E mostrando uma alternativa, né? Pra lógico. quem tem aí. Mas a minha é mais válida. Imposto. Reza. Mil beijos. Não. Tchau. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes.